O lado rasgado de Jesus é o nascimento da igreja na cruz. Isso significa que você não é qualquer um. Você é parte da obra. Saiu do coração rasgado do Salvador. A sua origem é graça. O DNA espiritual é santidade. Seu chamado é viver como uma nova criatura. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Continua só mais um. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O tema dessa mensagem é o chamado para viver como uma nova criação. A Bíblia Sagrada nos revela algo muito poderoso e paralelo entre Adão e o nosso Cristo. Quando eu olho para o Éden, eu observo que há um relacionamento entre Adão e Javé, um relacionamento que se dava sempre na virada do dia. Era a relação de um pai e de um filho. Esqueci de você, varão, perdão. Depois eu te abençoo, tá? Fica triste não, desvia não. É que o velho aqui esqueceu. Mas o Deus queria o relacionamento um pouco mais profundo. Então o Senhor Deus fez Adão cair num profundo sono. E segundo alguns estudiosos, vocês já imaginam de quantos dias foi esse sono profundo? E enquanto Adão dormia, esses dias de sono profundo, o Senhor nosso Deus abriu a sua costela e dali tirou e formou a mulher que nós acabamos de ler. Então a gente entende que de Adão adormecido, Deus tira Eva. E pasmem os senhores, do Cristo crucificado, também da sua costela, Deus faz um milagre. Deus tira a igreja. Adão é figura daquele que havia de vir. E em verdade, e essa verdade, irmão, ela é uma identidade, ela é uma missão, ela é um propósito, para que cada um de nós possamos viver crendo que há algo maior em cada um de nós. Há um propósito de Deus maior em nossas vidas. E quando Deus tira da costela de Adão e coloca Eva ao seu lado, Eva é a noiva de Adão, é a esposa de Adão, ossos de Adão, carne de Adão. E eu quero que vocês entendam isso, para que vocês saiam daqui fortalecidos na fé, olhando para cada um dos senhores e entendendo que nós não somos qualquer um, que há algo, um propósito de Deus na nossa vida e que nós somos pessoas especiais. E observe os senhores que com o nascimento de Eva, Eva se torna a primeira noiva.
Quando Adão dorme, Deus tira da costela dele, ela é chamada de auxiliadora, é chamada de idônea, é chamada de carne da minha carne, é o princípio. E observa que Deus, ele gera vida de um lugar vulnerável, íntimo, sabe? Mas por quê, pastor? E de sacrifício, eu vou explicar. Vulnerabilidade havia ali naquele lugar, porque costela é um local que protege o coração, é algo que brinda, sabe, coisas importantes internas, e é justamente ali que ele vai abrir, que ele vai rasgar. A costela protege o coração, o pulmão, e quando aberto, ele revela a sensibilidade, a vulnerabilidade, sabe, de expor o coração. E essa área, irmão, é uma das áreas mais protegidas do nosso corpo. É justamente a costela que faz esse papel. E quando Deus a coloca em fragilidade, em vulnerabilidade, ele retira a vida dela. Deus traz vida desse lugar. E eu quero que vocês compreendam isso, que foi dali que Deus extraiu Eva e fez de Eva noiva de Adão. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Cristo. A Bíblia vai declarar que Cristo é o segundo Adão, e eu não aprovo muito esta tradução, eu prefiro ficar com a outra, que Cristo é o último Adão, não virá outro, e nem há possibilidade. Quando aparece a palavra segundo Adão, dá a impressão que vai vir o terceiro, o quarto, o quinto. Então eu prefiro ficar com a tradução original, que Cristo, que ele é o último Adão. E Paulo vai justamente afirmar que o último Adão é espírito vivificante, que está lá em 1 Coríntios 15, 45. Então Cristo assume o papel, sabe, de um novo Adão, iniciando uma nova humanidade. Alguém comigo aqui? Iniciando uma nova criação, porque com Adão veio uma criação que durante um tempo teve uma grande intimidade com o Senhor. Uma intimidade essa que ao crescer era necessário sair do Éden para se cumprir a palavra de Deus, crescer e multiplicar. Ao atingir a maturidade, era necessário sair do Éden para continuar a multiplicação sobre a face da terra. É um mandamento que o Senhor dera a eles, e eles tinham prazer de obedecer, mas sempre no dia da adoração, eles voltavam ao Éden para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para dar glórias ao Senhor. E esse dia vai voltar. Quando Jesus voltar, voltará esse dia. E quando eu olho para esse cenário e vejo que naquele tempo, dessa profunda adoração, dessa profunda intimidade, o inimigo não estava contente de ver o povo de Deus obedecendo a palavra de Deus, de ver os filhos de Deus cumprindo com a ordenança de Deus, de estar na presença de Deus. E ele não foi do lado de fora, mas ele se infiltrou do lado de dentro. Cutuca teu irmão e fala: ele não quer destruir nada de fora para dentro. O inimigo, quando quer destruir a obra que pertence a Deus, ele quer começar de dentro para fora. Ele não vai lá fora, ele vem aqui dentro. Ele começa a mudar corações, pensamentos e sentimentos. Ele começa a motivar orgulho, vaidade, soberba, para que a obra seja minada, destruída de dentro para fora. Tem alguém comigo aqui nesta noite?
E começou então as palavras a examinarem a palavra de Deus naquele lugar. Uma outra palavra estava sendo anunciada. Deus disse algo, mas havia outro dizendo outra coisa. Parecia iguais. Mas não existe uma palavra igual à de Deus. A de Deus é única. Na palavra de Deus não existe eu acho, eu penso, eu acredito. É assim está escrito. Quem acha, quem pensa, foi aquele que destruiu a igreja de dentro para fora. E a Bíblia diz, irmão, que assim Cristo assume o papel de um novo Adão que caiu. Iniciando uma nova humanidade, porque em Adão toda aquela humanidade fora destruída. Então Cristo agora vem, se faz menor do que os homens, do que os anjos, e entra nesse cenário pela porta, que é a mulher. Oh, mulher, se você soubesse como você é importante, se você soubesse como Deus te valoriza e como Deus te reconhece, você é a porta de entrada para esse mundo. O homem é aquele que foi honrado pela vida, que sai por essa porta para entrar nesse mundo. Porque Deus é a coroa do homem e o homem é a coroa da mulher. O homem carrega a vida, mas você cria o corpo. Alguém comigo aqui? Assim como Deus fez o corpo e colocou o homem dentro, o homem hoje carrega a vida, o sopro, mas é vocês, mulheres, que criam o corpo para que eles possam entrar nesse mundo e adorar o nome do Senhor. Fala para essa mulher que está do teu lado, você é muito mais do que pensa. Você é a mão de Deus no barro. Eu vou repetir, você é a mão de Deus no barro. Sem vocês, nenhum de nós estaríamos aqui. Eita! Você pode dizer, eu sou feliz, quem tiver a mãe do lado, fala, eu sou feliz por você, mesmo que não for mãe, eu sou feliz por você. Nesse exato momento, tem aqui algumas mãos de Deus preparando uma casa para o fôlego de Deus. Cadê aqueles que estão preparando a casa para o fôlego de Deus? E vocês ainda acreditam num ser importante? Vocês estão de brincadeira comigo. Ah, se vocês soubessem o poder que carregam. Se vocês soubessem que vocês são... Jesus era a porta do céu na terra. Mas vocês são também a porta do céu na terra. Sem vocês, ninguém entra nesse mundo. Alguém comigo aqui? E assim o primeiro Adão, ele dormiu. Mas o último Adão, ele morre. Assim como do lado de Adão nasceu Eva, calma que eu estou já no meio da mensagem, do lado de Cristo nasce a igreja. O lado rasgado de Jesus
é o nascimento da igreja na cruz. Alguém comigo mesmo? A Bíblia diz que quando o soldado ele rasga a costela de Jesus com a lança, daquele local sai água, em João 19:34, sai água e sangue. Mas o que isso significa, pastor Laí? Sangue é símbolo de redenção. Em Hebreus 9:14 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em Efésios capítulo 1:27 ele diz: olha, nós temos redenção pelo sangue, mas pelo sangue de Cristo. A água, meus irmãos, é símbolo da purificação da palavra. Em Efésios 5:26 ele diz: olha, purifica a igreja pela lavagem da água que é pela palavra. A igreja nasce do sangue que salva e da água que transforma. A igreja, a noiva que sai do lado de Jesus Cristo. E Paulo vai afirmar em Efésios 5:25, assim como Eva era a noiva de Adão, a igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse 19:7. E isso significa que você não é qualquer um. Você é parte da obra que saiu do coração rasgado do Salvador. Você é fruto de amor, graça e propósito eterno. Mas o que isso significa para os dias de hoje, pastor? Você nasceu para viver em novidade de vida. Você, lembre-se, se você nasceu do lado de Cristo, da costela de Cristo, então fala para o teu irmão, a sua origem é graça. Seu DNA espiritual é santidade. Seu chamado é viver como uma nova criatura. Sua força vem do sacrifício de Jesus. Não há força em nós. Na verdade, o que há em nós é somente fraqueza. E é por isso que Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bate no ombro dessa pessoa, está se sentindo fraquinho? Então, a força de Deus na tua vida hoje, há um poder de Deus na tua vida hoje. Pastor, mas como assim? Ora, se você está se sentindo fraquinho, mas olha onde você está, na panela de Jeová. Então, você pensou que estava fraquinho, mas veio para a panela de Jeová. Vem se alimentar da palavra que lava, que purifica, que transforma. Então o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Quem pode dar um glória a Deus? Às vezes a gente não consegue enxergar os mínimos detalhes. Eu vim porque eu sou obrigado. Não, você não veio porque é obrigado. Você veio porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza e você não está entendendo. Você não encontra outra palavra a não ser obrigação. Mas eu digo para você, é devoção. Oh, glória ao nome do Senhor. É poder de Deus. É a graça de Deus, pastorzão. É que a gente não consegue enxergar isso. Então a sua força, a minha força, a nossa força não vem de nós, ela vem do sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, meu Deus, que alguém com fome aí? Se alguém está em Cristo, obrigado, gente. Então você não caminha sozinho. Você pertence a um corpo.
um corpo vivo, santo. A igreja não é uma construção humana. Ela nasceu do sacrifício divino. Você faz parte de algo eterno. Pois nós, bate no ombro mais uma vez dessa pessoa, me ajuda a pregar, e fala nós, bate com força, sacode ele, fala, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu te incomodar um pouquinho, sacode. Não, fica com raiva não, se ficar azar. Sacode e fala, nós fazemos parte de algo eterno. É isso aí. Nós fazemos parte de algo eterno. A igreja não é construção humana, porque nós somos o corpo de Cristo. Você, irmão, é amado de forma radical. O amor de Deus pela sua vida é radical. Deus não abre mão de nenhum dos senhores por nada que vos tenha feito ou tenha acontecido. Cristo não apenas te salvou, Ele te gerou através do seu próprio lado aberto. E nada mais prova um amor maior do que isso. E Ele diz na sua palavra, com amor eterno te amei. E foi naquela cruz, quando Ele foi cumprir com o propósito para o qual foi chamado. E qual era o propósito, irmão? O propósito era ganhar muitas almas. O propósito era ter outdoor, ser reconhecido. Não. O propósito era morrer. E morte de cruz. Alguém comigo? Porque Ele já estava morto desde que decidiu na eternidade não ser mais como Deus. Assim como o cordeiro já havia sido sacrificado, Ele também já estava morto, já havia morrido. Entender isso é complexo, mas é a realidade. O mundo espiritual sempre vem primeiro. Pastor, eu não entendi. Calma. A igreja nasce justamente no momento em que Ele está na cruz. Quando sua costela é aberta, naquele momento, era o que Deus fez em Adão, abriu a costela de Adão. E qual era o propósito de abrir a costela de Adão? Trazer a noiva para fora. Alguém comigo? E quando esse homem fura a costela de Jesus, sai água e sangue. E na verdade a primeira coisa que diz é sangue, depois água. Parece que já vem purificando para depois, sabe, edificar, perdoando. Ali está nascendo a igreja espiritual, porque o espiritual sempre vem antes. Quando você ora, irmão, é por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas o mundo espiritual já está trazendo a realidade. Porque o mundo espiritual trabalha para trazer ao mundo físico. O que existe primeiro? A terra ou o céu? O que existe primeiro? O homem ou Deus? Então as coisas espirituais vêm em primeiro lugar. Não existe nada mais real do que as coisas espirituais. E quando a igreja nasce, Jesus dorme por 3 dias, alguém comigo? E assim os estudiosos também creem que foi o tempo que Adão dormiu. Foi o tempo de
o Senhor começar a obra da nova criação, pastora Vanessa. E enquanto Adão está no sono profundo, Deus está trabalhando na noiva. E havia alguns que haviam dormidos, e por razão de Adão ter sido expulso do paraíso, as portas se fechou. E mais ninguém poderia voltar ao paraíso. Tem alguém comigo aqui? Ninguém mais podia voltar ao paraíso, porque Adão pecou e o paraíso foi fechado. E um querubim foi colocado com espada desembainhada naquele lugar, para impedir a presença ou a tentativa de alguém tentar voltar para o paraíso. Mas o último Adão, após dar origem à noiva, a nova criação, a nova humanidade, pelo seu exemplo e sacrifício, está nascendo no mundo espiritual, e ele dorme por 3 dias, ele morre. A Bíblia diz que ele vai aonde estava cativo os cativeiros. Tem alguém comigo? Todos que obedeceram a palavra de Deus, que estavam fora do paraíso, por Jesus foi posto em liberdade. Glória ao nome do Senhor. Aí você vai perguntar para mim, como foi posto em liberdade? Eles não podiam voltar para o paraíso. Fala para o teu irmão, o paraíso é direito seu. Mas o Senhor teve que fechar. Mas Jesus agora, ele vai justamente voltar agora para abrir as portas do paraíso, porque ele é aquele que onde Adão caiu, ele permaneceu de pé. Você pode dar um glória a Deus? Fala, oh, glória a Jesus. Fala, onde Adão pecou, Jesus permaneceu firme. Então as portas que haviam sido fechadas, Jesus tomou a chave para abrir, e o paraíso foi aberto. E Deus pôde retirar do cativeiro os cativos e levá-los ao seu lugar de origem, de onde eles nunca deveriam ter saído. Pastor, isso quer dizer então que quem morre vai para o céu? Não! O céu é ainda muito melhor, fala para o teu irmão. Mas o paraíso é o lugar onde nós vamos esperar a ressurreição. Não haverá pensamentos, nem sentimentos aqui na terra. Por quê? Porque o nosso espírito estará no paraíso, aguardando a volta do nosso Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Porque Jesus abriu o paraíso que estava fechado. Ô, gente, cadê o glória a Deus de vocês? Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. E nesse tempo que ele está restaurando, olha, os últimos, né? Sem esperança. Imagina jogado lá no Sheol, em algum lugar, algum canto do mundo espiritual. E daqui a pouco vem aquele homem sem aparência. Abraão, o que você está fazendo aqui? Cara, eu imagino as lágrimas de Abraão, e Abraão se jogando no chão. Mestre, essa é a voz que eu ouvi, que me chamou para ir para onde eu não sabia. Imagina que alegria desse homem. E ele diz: eu sou o caminho, Abraão. Oh, Davi, a verdade, Davi. Jeremias, a vida. Vem, me segue. Mas para onde nós vamos? Nós vamos para o paraíso. Depois eu volto para recolher vocês para estar para sempre comigo. Bate no ombro dessa pessoa e fala: o paraíso te espera.
Fala, persevera até o fim. Caiu, levanta. Que o paraíso nos espera. Você tem um propósito maior, irmão. A igreja não nasceu para ser fraca, mas para revelar a glória de Jesus. Profetiza mais uma vez, fala, pastor, é chato. Bate no ombro dessa pessoa e diga: vós sois a luz do mundo. Mesmo apagadinho, ainda é a luz do mundo. Irmão, você pode pegar um palito de fósforo, pequenininho aquela coisa, né? Chega no meio da escuridão e acende. Alguém comigo? Fala, por menor que seja, ou se sinta, você ainda é a luz que acaba com toda a escuridão. Quem dá uma glória a Deus? Você é melhor do que pensa. Você é melhor do que pensa. Deus não errou ao te escolher. Deus não erra. É você que não acredita. É você que não confia. É você que não se perdoa. É você que não persevera. Mas Deus não erra. Fala para o teu irmão, está na hora de mudar. Eu vou confiar. Eu vou perseverar. Agora eu quero ouvir você falar bem alto. Eu vou voltar. Glória a Deus. Já está liberada a palavra. Já encerrando. Os músicos podem subir. Rapaz, eu estou me convertendo mesmo. A salvação está chegando. Então, se você nasceu do lado de Cristo, da costela, então fala para o teu irmão, então também nasceu com uma missão, irmão. Entende por que Adão diz, osso dos meus ossos e carne da minha carne, que Jesus vai falar, vós sois o corpo de Cristo? Ele está dizendo, vocês são ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso nós somos chamados de noiva de, porque somos ossos dos seus ossos e carne da sua carne. É isso que Adão disse quando a sua noiva nasceu. E Jesus está dizendo justamente isso. O que Adão disse é o que Jesus está dizendo. Vós sois o corpo, o meu corpo. Ou seja, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por quê? Porque assim como Eva era noiva de Adão, vocês, igreja, é a minha noiva. Eita, glória a Deus. Então nós nascemos com uma missão. Pastor, mas que missão é essa? Se nós nascemos da costela de Cristo, que missão é essa? Ser luz, ser testemunha e ser esperança. Mas fala para o teu irmão, ser luz, ser testemunha e ser esperança. Bate no peito assim e fala primeiro para mim mesmo. Depois para você. Alguém comigo aqui? Você precisa ser luz para você mesmo se enxergar e entender que sem Cristo não dá para viver. Você precisa ser testemunha de si mesmo e falar: eu preciso com Deus me aperfeiçoar. E testemunhar para si mesmo, dá. E ser esperança. Com Jesus vai dar certo. Com Jesus vai dar certo. Esperança de uma vida melhor, de um relacionamento melhor, de uma intimidade melhor. Sem fé, irmão. Fé inclui tudo isso: luz, testemunho, esperança. É impossível agradar a Deus. E encerrando, o lado aberto de Cristo revela quem somos. E assim como a costela de Adão nasceu Eva, você é a igreja.
Você é a igreja. E detalhe, você nasce num momento de quê, irmão? De sacrifício. Você nasceu do sacrifício. Você nasceu da santidade do sacrifício. Você nasceu com um propósito. O propósito de mudar uma geração, de transformar uma geração de velha criatura para uma nova criatura, de uma velha história para uma nova história, de um jeito de viver para um novo jeito de viver. Evangelho não é religião, é estilo de vida.